semeadores conscientes, espalhando diariamente milhões de sementes ao nosso redor. Que possamos escolher sempre as melhores, para que ao recebermos a dádiva da colheita farta, tenhamos apenas motivos para agradecer. Quem planta alegria, colhe felicidade. Quem semeia carinho, colhe gratidão. Mas quem semeia discórdia, no entanto só colhe solidão. Quem semeia amor terá então fé e paz no coração. Quem semeia amor terá então fé e paz no coração. A luz é minha realização, o trabalho é minha bênção, o amigo é meu companheiro, o adversário é meu instrutor e o próximo é meu irmão. Chico Xavier. Deus é o meu Pai e a natureza é minha mãe. O universo é meu caminho. A imortalidade é minha vida. A mente é meu lar e o coração é o meu templo. E a verdade, o meu culto. A consciência é o meu guia. E o amor, o amor é minha lei, é minha lei. E o amor é minha lei, é minha lei. A paz é meu abrigo e a experiência é minha escola. E o obstáculo é minha lição e a dificuldade é meu estímulo. A alegria é o meu canto, a dor é meu aviso e o próximo é meu irmão. E o amor
Fixou o olhar tão sereno e com muito amor falou: bem-aventurados os aflitos, que mesmo chorando não desanima, mesmo ofendido não revida, mesmo agredido não fere e nem faz ninguém sofrer. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado tu que choras, porque serás consolado. Tu que és perseguido e desprezado, não serás desamparado. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, dizendo todo mal contra vós por minha causa. Jesus, na brisa daquela montanha, com uma voz plangente, fixou o olhar tão sereno e com muito amor falou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado tu que choras, porque serás consolado. Tu que és perseguido e desprezado, não serás desamparado. Bem-aventurado tu que choras. Obrigado pela vida que me inspira, me renova e me dá chances de evoluir. Obrigado ao lugar onde estou, aqui agora, pois esse lugar precisa de mim e eu preciso dele. Obrigado a todos os órgãos do meu corpo que funcionam em plena harmonia e perfeição. Obrigado à casa onde moro, que me serve de refúgio e descanso. Obrigado. Obrigado às oportunidades de trabalho e às conquistas de sucesso e evolução que se abrem diante
Obrigado ao Deus maravilhoso que existe dentro de mim. Sou parte dele. Por isso espalho luz, amor e paz. Obrigado às pessoas que me fizeram bem, porque assim eu me senti amado e abençoado. Obrigado ao universo inteiro que conspira a meu favor. Cada pensamento e cada desejo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Gratidão, gratidão, gratidão é a palavra que me vem agora. Gratidão, gratidão. Senhor, nesse instante, sei que sou ainda. Eu sou um espírito imperfeito. Vacilante, e os meus defeitos e a impureza ainda são grandes. Senhor, nesse instante, peço humildemente que me dê forças para que eu possa evoluir, para que eu ouça os bons conselhos dos mensageiros espirituais em minha consciência. Senhor, não deixe qualquer tipo de rancor, revolta ou desânimo entrar em minha mente. Que eu saiba perdoar de coração a quem me ofender. Que eu nunca ofenda ninguém. E se por fraqueza moral isso acontecer, Senhor, que eu tenha a humildade de reconhecer o meu erro e também pedir perdão. Que assim seja. Senhor, nesse instante, sei que sou ainda.
vacilante e os meus defeitos e a impureza ainda são grandes. Senhor, nesse instante, peço humildemente que me dê forças para que eu possa evoluir, para que eu ouça os bons conselhos dos mensageiros espirituais em minha consciência. Quem entrar nesse ambiente sentirá a presença divina do bem e do amor. Tudo que aqui existe é a expressão da verdade, da fraternidade e do perdão. Quem aqui entrar vai sentir a presença de Deus. Aqui um só pensamento te deixa em comunhão com teu eu, e as vibrações
vezes é preciso um final pra poder recomeçar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere a fé e recomece. Às vezes é preciso cair pra poder se levantar. Quando o mundo te ferir, querendo te esmagar, quando a falta de esperança conseguir te açoitar, quando a vida te bater e você chorar, quando o amor pra você se ocultar, quando você cair e ninguém te amparar, recomece a lutar. Às vezes é preciso cair pra poder se levantar. Às vezes é preciso um final pra poder recomeçar. Reconstrua cada sonho, reaprenda quando errar, remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem você quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem tá triste e reaprenda com a dor. Quando a vida te bater e você chorar, quando o amor pra você se ocultar, quando você cair e ninguém te amparar, recomece a lutar. Às vezes é preciso cair pra poder se levantar. Às vezes é preciso um final pra poder recomeçar. Às vezes é preciso cair pra poder se levantar. Às vezes é preciso um final pra poder recomeçar. Senhor, eu gostaria de ser uma via láctea de amor, pra que as noites aqui da terra fossem mais belas. Na minha pequenez, sei que não posso ser um arquipélago de astros. Deixe-me ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na solidão.
queria ser a chuva generosa que caindo sobre a terra reverdece o chão. Senhor, eu gostaria de ser poeta, orador, artista, para encantar a grandeza da tua magia. Porém, me falta o astro, a poesia, a arte, a inspiração. Deixe-me apenas dizer-te que eu amo a vida para engrandecer-te por ser bela e colorida. Então, nada sendo, muito obrigado, Senhor, pelos dias que vivi. Muito obrigado, Senhor, porque nasci pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Eu queria ser um jardim de flores de todas as cores para embelezar a terra. E quando alguém passa por mim e eu me perguntar: olá, como vai? E ele me interroga: quem és tu? Eu direi: sou teu irmão, dá-me tua mão, eu irei contigo, sou teu amigo, eu irei contigo, sou teu amigo. Sempre que possa, enquanto possa, abstenha-se de comentar o mal. A palavra cria a imagem, e a imagem atrai a influência que lhe diz respeito. André Luiz. A porta pra felicidade não é reta, existem curvas, chamadas equívocos, uma luz de preocupação, chamada família e semáforos chamados de amigos. É bom ter no caminho peças de reposição, chamadas de decisão e um combustível chamado de paciência. Quando a dor aumenta, é bom ter um motor chamado vigor e um cobertor chamado fé, chamado amor. É bom ter um motor chamado vigor e um cobertor chamado fé, chamado amor. Os joelhos doem quando o orgulho não se dobra. O câncer mata quando não se perdoa ou se cansa de viver. As dores caladas, como falam em nosso corpo. A enfermidade não é má, ela avisa quando erramos a direção. O peito aperta quando o orgulho escraviza o coração.
chamado Muitas vezes as pessoas são egocêntricas, insensatas e sem lógica. Assim mesmo perdoe e lembre da lição que Jesus nos ensinou. Ele nos revelou a lei do amor. Se você é gentil com as pessoas e mesmo assim te acusam de ambição, seja gentil a si mesmo, lembre de Jesus. Se você fizer o bem, vai encontrar a paz e será feliz. Dê ao mundo o melhor de você, isso pode não ser o bastante. É bom saber que no final é tudo entre você e Deus. O importante é estar em paz e ser feliz. A caridade é a expressão do amor e é compreensão. Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe e que Jesus felicite nossos corações hoje e sempre. É sempre motivo de alegria quando nós retornamos a esta casa que recebemos de Jesus por acréscimo da sua bondade, para nos auxiliar na condução dos nossos destinos com mais segurança. Todos nós já viemos de um passado multimilenar, já passamos pelas idades terríveis das nossas existências, onde nós não temos nem coragem de recordar. Nenhum de nós está preparado para conhecer o nosso passado. Há 3 reencarnações passadas ou 2 reencarnações. Talvez não consiga nem na anterior. Não é? Então, o esquecimento do passado é a grandiosidade de Deus para possibilitar o nosso reencontro aqui na Terra. Porque se recordássemos o que fizemos um com o outro, seria terrível. Não é? Mas aí o Espiritismo clareando a nossa mente e nos auxiliando a prosseguir nessa tarefa de renovação íntima, né, do descobrimento de nós mesmos, a fim de iniciarmos a nossa luta interior. Essa revista aqui, recebemos sempre, todo mês, os mensageiros. Tem aqui um bocado, não vai dar para todo mundo, mas eu acho que vai dar 5 para cada fila, né? Quando vocês forem passando, aí vocês pegam. Esse livro aqui também eu vou distribuir com vocês. Vou dar logo um livro desse ao nosso palestrante dessa noite. É um livro sobre psicografias. É de um companheiro, Guilherme Velho, que nos deu esses exemplares para que nós pudéssemos distribuir entre aqueles que frequentam a nossa casa. Então, gostaria de iniciar nosso trabalho lendo aqui uma
uma página que foi escrita por Luiz Armando Ferreira sobre o atraso espiritual na nossa evolução. Ele diz o seguinte, é pequena: vivemos num tempo excepcional no que tange à disponibilidade de informação e ao trabalho de entusiastas buscadores da verdade. A da reencarnação, por exemplo, consegue ser encontrada até na Bíblia, livro que norteia inúmeros grupos religiosos do lado ocidental da Terra. Sabe-se por pesquisas da história que não interessa divulgar que praticamente 13 séculos transcorreram até que o tema voltasse a ser resgatado pelo Espiritismo. Inúmeras gerações perderam contato com essa ideia, a ideia da reencarnação. Tudo começou no governo do imperador romano Justiniano, por volta da primeira metade do século VI da era cristã. Sua esposa Teodora, antes de ser imperatriz, era uma cortesã, nome bonito para uma profissão tão dura. Envergonhava-se, no entanto, de sua origem, passando a perturbá-lo, o que o fez decretar a morte de 500 das suas ex-colegas de trabalho. O povo, porém, passou a comentar que ela teria de nascer e morrer 500 vezes, pagando assim a arbitrária decisão. Atemorizada, continuou a infernizar o marido que, primeiro, passou a atacar Orígenes, pensador que 2 séculos antes havia escrito sobre a reencarnação. Evoluindo na sua cruzada destrutiva, convocou à revelia do Papa um concílio em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, em que baixou um édito em que proibia comentários em torno da reencarnação, sob pena dos infratores serem excomungados ou amaldiçoados. Praticamente esse tempo apagou da memória coletiva do lado ocidental do planeta o conhecimento do tema. Caberia ao Espiritismo reiniciar a recuperação do tempo perdido com as abordagens básicas do Livro dos Espíritos, publicado pela primeira vez em abril de 1857. Uma ideia, não é, que foi plantada muito antes de Jesus, a da reencarnação, muito antes de Jesus. Jesus falou sobre a reencarnação, está lá no Evangelho, em inúmeros trechos. Isso é uma questão até para a gente fazer uma palestra sobre isso, para provar que a reencarnação está na Bíblia e está nos Evangelhos, né? E para atender a uma cortesã, o Constantino, né, mandou fazer esse édito e considerou a reencarnação heresia, e aqueles que falassem na reencarnação eram executados até, perseguidos. Então, gente, a reencarnação não é plantação do Espiritismo, é uma lei divina. Ninguém evolui sem reencarnar. Então, nós estamos aprendendo isso com essa doutrina, que vai resgatando Jesus. Por isso, o Espiritismo tem o nome de a Boa Nova Rediviva, não é? O Consolador prometido por Jesus, que veio nos trazer os princípios consagrados por eles e que foram pervertidos e deturpados pelas civilizações que se seguiram a Jesus. Assim, gente, estamos nessa noite recebendo nosso irmão Rodrigues Salles, já esteve aqui algumas vezes, não na quinta-feira é a primeira vez que ele vem, que ele vai falar hoje o que se pode entender por pobres de espírito, não é isso, Rodrigues? Então, vamos aproveitar as palavras do nosso irmão. Na saída, eu vou distribuir esses livros e esse informativo dos mensageiros. Muito bonzinho, viu? Tem muitas palavras aí que vão nos levar a reflexões muito boas. Tem uma mensagem de Chico Xavier, que Chico Xavier recebeu por uma mãe aflita de seu filho, que é uma pérola de mensagem, não é? Consolando o coração daquela mulher. Então, gente, vamos iniciar nosso trabalho, fazendo a nossa prece inicial, solicitando, é você, Maria? Nossa irmã Maria, que é a profilha. Meus irmãos, vamos aproveitar essa oportunidade de 1 hora, que não é nada diante de todo o dia que nós temos. E muitas vezes, Senhor, não paramos um só segundo para te agradecer. Te pedimos, Senhor, encarecidamente, que auxilie o nosso irmão que irá fazer a palestra, que ele possa, Senhor, abrir com o seu amor os nossos corações que ainda encontram-se fechados para coisas boas que Tu nos deste, Senhor. Senhor, abençoa todos nós,
tira esse momento que alguns de nós nos encontramos aflitos, com dores, com pensamentos que não são bons. Senhor, dai-nos a tua paz e a espiritualidade amiga possa nos ajudar. Que assim seja. Em nome de Deus e em nome de Jesus, os nossos trabalhos estão iniciados e passamos a palavra ao nosso irmão Rodrigues Salles. Você tem aí disponível quase 1 hora. Queridos amigos, boa noite a todos. Eu só escutei os desencarnados. Preciso ouvir vocês também. Então vou repetir a saudação. Queridos amigos, boa noite a todos. Tá vendo que é sempre mais forte? Que a paz de Deus e do nosso Senhor amado Jesus permaneça nos envolvendo hoje e sempre. É sempre motivo de muita alegria quando nós retornamos em uma casa de oração, de estudo e de trabalho para servir. Porque o serviço na seara do bem, ele nos possibilita mecanismos que favorecem o nosso progresso espiritual. E por mais que nesse momento a nossa fala seja a única a que será escutada, nós somos aqueles que, assim como todos, estamos na condição de aprendizes. E ainda pior, porque somos o primeiro a escutar o que nós mesmos iremos falar. E o conhecimento que já temos não nos torna isento da prática que nos será cobrada quase sempre de imediato. Nessa noite, como foi bem anunciado, vamos falar sobre o que se deve entender por pobres de espírito. Mas antes disso, eu gostaria de relembrar, do ponto de vista histórico, um momento especial que a humanidade vivenciou. Naquela manhã significativa, na cidade de Paris, na França, quando, no coração da cidade, no Palais Royal, na Galeria de Orleans, o senhor Kardec publicava pela primeira vez, inédito, um livro especial para toda a humanidade. Uma obra única, que iria nos apresentar uma realidade que até então só era percebida e sentida do ponto de vista místico, mas que ninguém jamais havia estudado, pesquisado, se importado com a realidade desse mundo invisível. Em 18 de abril de 1857, o mundo conhece o que nós hoje estudamos e que é a fundamentação da nossa prática diária, o Livro dos Espíritos. E aparentemente é uma obra simples, perguntas e respostas, mas nela está contida a essência de uma doutrina que veio tornar claro alguns conceitos do ponto de vista espiritual, que veio nos conduzir a uma percepção diferente da vida e que veio nos convidar a deixarmos de ser quem nós até hoje fomos. Eminentemente, é uma doutrina de caráter transformador. E como toda transformação, requer mudanças que trazem consigo desafios. E os desafios para que as mudanças possam acontecer, eles vêm diretamente proporcional à nossa capacidade de se esforçar para vencê-los. E hoje, na condição atual em que a humanidade se encontra, estamos como em 1857, recebendo dia após dia as bênçãos do mundo maior,
para a reflexão profunda da nossa própria transformação. O livro terceiro, contido dentro do Livro dos Espíritos, que vai tratar das leis morais, nos ensina, em primeira instância, que a Terra, na sua condição de mundo, é uma escola para as almas. E é importante esse momento, porque nós só iríamos compreender a Terra como uma escola se nós compreendermos o papel existencial que todos nós estamos mergulhados. Isso é a vida. E o grande ponto-chave que a doutrina espírita proporciona a mim e a vocês é entender que a vida, ela não se consiste em uma única existência. Existe uma pluralidade de existências. Existe uma multiplicidade de experiências reencarnatórias que nós temos. E essa multiplicidade forma os nossos caracteres atuais. Forma os nossos gostos, nossas tendências e os nossos vícios, defeitos, e alavanca a nossa própria projeção para o futuro a partir do desenho das necessidades espirituais que nós temos. Essa compreensão, ela é clara e ela precisa ser percebida e sentida por cada um de nós. Quando nós entrarmos nessa percepção de que nós estamos na Terra mais uma vez, nós iremos questionar a nós mesmos sobre o ponto de vista existencial do porquê que nós estamos aqui de novo. E essa é a pergunta inicial que nós devemos fazer para nós mesmos. Por que é que nós reencarnamos de novo? Será que foi 100% da humanidade para uma grande missão de transformação dos povos? Ou, na verdade, nós retornamos à Terra para o aprendizado daquelas matérias e disciplinas que fomos reprovados? Na condição de escola, a Terra tem suas matérias, que quase sempre nós somos repetentes. Quais seriam, então, as matérias da Terra que seriam interessantes para o nosso progresso? A mágoa seria uma? Seria, não é? Quantas não são as pessoas que têm dificuldade em lidar com as mágoas? De lidar com os ressentimentos, que é outra matéria interessante. De lidar com as queixas, com o olhar atravessado que o outro deu. Com essa mania estranha que nós temos, de querermos sempre sermos a pessoa perfeita, em uma conjectura de imperfeito. De sermos aquele intocável em um universo de toques que nos levam a uma reflexão sobre quem somos e para onde nós queremos ir. São matérias interessantes. O perdão das ofensas, por exemplo. A necessidade de nós reconhecermos por que é que às vezes o outro erra do jeito que ele erra, através da matéria extraordinária chamada indulgência. E são tantas outras para que o nosso espírito, nessa grande trajetória, buscando Deus, buscando percebê-lo, conhecê-lo, senti-lo, temos. Por que é que a gente está aqui? Nesse mundo escola que é o planeta Terra. E aí a terceira parte do Livro dos Espíritos fala-nos das leis morais, que curiosamente foram colocadas em um livro a título de lembrete e de melhor esclarecimento.
mas que desde sempre elas nos acompanharam. Porque são leis divinas. E as leis divinas, conforme o próprio livro dos Espíritos nos esclarece, estão inscritas na nossa própria consciência. Logo, o despertar da consciência é o grande mecanismo para potencializar a perfeição que todos nós queremos. E esse despertar vem em decorrência de inúmeras experiências que nós vamos tendo para entender melhor essas leis que nos regem. Essas leis que não estão em doutores, que não estão em pessoas, que não estão em livros, estão dentro de nós mesmos. Eu lembro de uma história muito curiosa, narrada por Raul Teixeira, quando ele fala de um jovem que o procura no final de uma palestra para falar da sua insatisfação com o espiritismo. E Raul Teixeira narra essa história contando sobre a revolta daquele jovem já adulto, de que o incomodava profundamente a doutrina espírita. E ele então questiona, por que é que a doutrina espírita lhe incomoda tanto? Ele disse, imagine você, Raul, que desde que eu era criança, os meus pais me levavam para a evangelização infantil. Inclusive, trabalho esse fundamental da casa espírita, que nós devemos apoiar e incentivar a todo momento, por tratar da semeadura do evangelho no coração infantil, buscando prever uma colheita segura de homens de bens. E ele falava que a mãe sempre o levava para a evangelização infantil. E lá se ouvia falar de Jesus, doutrina espírita, era Kardec para cá, era Kardec para lá, porque não vale a pena nós revidarmos o mal, porque nós devemos ser simples e humildes. E foi chegando na adolescência, na fase da juventude, foi levado para o grupo jovem, foi envolvido nos trabalhos da casa. Mas quando chegou na idade adulta, que algumas questões do ponto de vista profissional tiraram-lhe o foco acerca do maior investimento que nós podemos fazer, que é aplicar tempo, energia, esforço e dedicação, construindo o anjo em potencial que nós somos, ele começa então a debandar por uns caminhos de escolhas pouco felizes. Mas diante de cada escolha pouco feliz que ele fazia, ele lembrava da tal da doutrina espírita que estava inserida na sua alma. E cada vez que ele ia fazendo uma coisa errada, a própria consciência lhe advertia de que aquele caminho já não era mais para ele fazer. Então, poxa, que doutrina é essa que não deixa eu mais fazer o mal? Que me impede, que alerta para a minha consciência que aquele caminho é errado e que eu faço ou vou por ele se eu quiser. E aí, Raul, até aí parece estar tudo bem, mas parece que manhinha, sabendo que eu iria ser peça rara no meio de uma humanidade toda, para não deixar passar batido, me marcou com o nome, adivinha o nome do rapaz? Allan Kardec. Então, Allan Kardec, para não ter medo, desde cedo foi encaminhado para a evangelização, para o conceito doutrinário, e diante dos erros, diante das escolhas que ele era obrigado a fazer de maneira consciente e responsável ou irresponsável, aquele conhecimento lhe advertia se era certo ou se era errado. Na condição de espíritos em evolução, nós estamos igual a esse Allan Kardec. De posse de conhecimentos que já nos levam a uma percepção diferente de vida. Vamos ter essa vida diferente se nós escolhermos vivê-la. Ah, mas eu sofro muito. Sofre,
mas continua sofrendo porque quer. Nós já temos um dos maiores alimentos do ponto de vista espiritual, chamado Boa Nova de Alegria, ou Evangelho de Jesus. No capítulo 1, João diz: a mensagem da Boa Nova é Jesus. Ele não foi somente o mensageiro, ele é a própria mensagem. Nós configuramos a nossa vida a partir dessa mensagem. A transformação que nós vamos empreender em nós mesmos. E aí Kardec, de maneira muito sábia, sistematiza o Evangelho segundo o Espiritismo, dando uma clareza lógica para que nós pudéssemos perceber a trajetória educativa do Cristo na Terra, ensinando-nos na condição de almas em aprendizado. Falamos no início que a Terra é uma escola. Se é uma escola, somos todos estudantes dessa escola. E o grande livro que vem nos ensinar uma ética comportamental diferente é o Evangelho do Cristo. Kardec sabiamente vai dizer, primeiramente, no capítulo 1, quando ele vai estudar, não vim destruir a lei. E é sábio ele ter apontado isso. Porque o Cristo fala-nos de uma lei que é natural. O que ele veio nos proporcionar é uma compreensão. É enxergar melhor essa lei. É promover o cumprimento dela. E é uma lei que todos nós conhecemos porque está em nós. E aqui cabe um parênteses. Se é uma lei que está em nós, e já temos conhecimento do ponto de vista intelectual, por que é que estamos ainda no estágio evolutivo que estamos? Por que é que ainda nos permitimos ter tantas reações negativas frente aos estímulos e os desafios que o mundo nos impõe? Por que é que ainda não aceitamos a mensagem do Cristo quando ele nos diz: no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, tu também vencerás. Ele não diz que é fácil, diz que tem tribulação, mas ele nos convida para vencer, quando nos diz que se ele fez, nós também podemos fazer. Porque as leis que regem, a estrutura que hoje fez Jesus ser quem ele é as mesmas que faz nós galgarmos passos em direção dessa angelitude no amanhã. Depois Kardec mostra Jesus apresentando que o reino não era desse mundo, mostrando-nos uma realidade que foge à percepção dos olhos. Se o reino não é desse mundo, onde é que ele seria? Onde estaria esse reino? Estaria em lugares? Estaria em situações? Estaria em escolhas? Estaria em um comportamento renovado? Primeiro, entender que não veio destruir a lei, sim dar cumprimento. Depois apresenta cumprimento para quê? Para se alcançar um reino que não se encontra na estrutura física do mundo material, e sim na essência profunda dos sentimentos, porque é a profunda percepção do amor que habita em cada um de nós. Percebendo isso, entramos nas muitas moradas da casa do Pai. E é interessante esse diálogo das muitas moradas, porque é um diálogo com um homem inteligente, que era Nicodemos. Um homem sábio. Que quando Cristo lhe fala sobre renascer, ele questiona, lança a pergunta: mestre, como é que pode um homem velho voltar para a barriga da sua mãe? E Jesus diz uma frase que é interpretada do ponto de vista religioso,
mas é o maior tratado de ciência biomédica que existe. Quando ele fala, se eu te falo das coisas da terra e tu não entendes, imagine se eu te falar das coisas dos céus. Ele apresenta a reencarnação como sendo um mecanismo do ponto de vista da terra. Ou seja, é mecanismo biológico. Não é uma invenção filosófica. É uma comprovação prática.